Muito bem, bem-vindo ao primeiro módulo oficial do Vencendo a Rejeição, que é Entendendo o Medo. Para você vencer, para você superar algo que está dentro de você, você precisa primeiro trazer para dentro e compreender isso. Eu quero te falar exatamente o que o medo fez comigo e talvez entender um pouco do que o medo faz com você, o que ele pode fazer com você. Ao invés de colocar um textinho bonitinho, aqui uma imagenzinha, eu quero ler para você o que eu escrevi aqui, o que eu pontuei aqui sobre o que o medo fez comigo durante esses 8, 9 anos, antes de eu tomar o controle de mim mesmo e criar essa identidade do know the player inside, ou seja, descobrir o player que está dentro de mim. Eu era um cara extrovertido. Não era tímido, porém não possuía nenhum resultado com mulheres. E eu simplesmente não entendia por quê e invejava os amigos que tinham resultados. Ao conhecer os materiais, que foi em 2009, o medo me fez por mais de um ano apenas conhecer a parte teórica, sem prática, sem aplicação. E aplicar somente pela internet, o que me fez conseguir apenas uma namorada virtual, que me fez ser zoado por todos os meus amigos. E eu lembro disso muito bem, foi na época que eu tava no exército, eu era muito zoado por ser o cara que tinha a namorada, que nunca viu na vida e etc. E pior de tudo, continuei virgem, pressionado por ter uma namorada e ser virgem. E então, foi quando eu perdi a minha virgindade com uma prostituta, uma garota de programa. O que com certeza não só eu não me orgulho, como eu posso te dizer que foi mas tão ruim, que é uma memória que eu simplesmente apaguei da minha cabeça. Eu sei, logicamente, racionalmente, que eu perdi a virgindade com uma garota de programa, mas eu não lembro onde foi, eu não lembro quem ela era, não lembro o rosto dela, a cor do cabelo, absolutamente nada de tão traumática que foi essa experiência pra mim. O medo me fez perder oportunidades gigantes quando muitos anos depois falei com amigas que foram as minhas paixõezinhas do colégio, as crushes, e elas também tinham um certo interesse em mim e me disseram que elas teriam ficado comigo se eu tivesse feito alguma coisa, se eu tivesse demonstrado algum interesse na época do colégio. Eu nunca me senti eu mesmo, empoderado. Eu sempre me senti aquele garoto trancado em casa, protegido, porém nunca livre. O medo de ser eu mesmo me fez criar uma personagem no game e fingir ter que ser uma outra pessoa por não aceitar as minhas próprias inseguranças. Quando eu finalmente tinha uma arma na mão, uma ferramenta, eu não sabia como usar. Eu usava de forma medrosa, onde por anos eu precisei mentir, inventar histórias e fingir para ter resultados com mulheres. Na minha cabeça, eu acreditava que eu precisava ser o meu mentor, eu precisava ser o míssil, eu precisava ser qualquer coisa, menos eu mesmo, para poder ter algum resultado e ser valorizado pelas pessoas. E quando eu saí da comunidade, o que foi uma decisão muito difícil para mim, depois de anos de resultados de game, porém uma profunda depressão, um vazio interno, eu tinha destruído tudo, especialmente os meus relacionamentos. Por medo, eu fui outra pessoa, com outros nomes, com outros sotaques, com outras histórias, tudo por medo. E eu destruí tudo ao meu redor por medo. Eu perdi a mulher que eu amava, eu perdi os meus amigos, eu perdi até o respeito dos meus próprios familiares. Eu fui morar sozinho, andando com gente fraca, me relacionando com qualquer uma. E quando eu decidi voltar, anos depois, eu voltei com o mesmo medo. Eu podia ser uma outra pessoa, eu estava transformado internamente, espiritualmente, porém o medo ainda vivia em mim e ainda me dominava. E eu voltei com o mesmo medo porque eu sentia que aquele poder tinha sido tomado de mim. E parecia que ele só existiu porque eu mentia e eu não era eu mesmo. Então eu voltei com ainda mais medo. Mas eu voltei disposto a ser eu mesmo, a ser verdadeiro, a ensinar o que eu realmente sabia e a viver pelo que eu pregava. E foi assim que tudo isso aconteceu. Pois é, eu escrevi isso aqui pra você porque eu queria te contar um pouco da jornada de quem o Gambit foi aos 17 anos, quando ele começou o game, para o homem que ele é hoje. Quando eu aceitei aquilo que eu sou, quando eu determinei o que eu realmente queria ser, tudo mudou na minha vida. Quando eu aceitei aquilo que eu sou, quando eu determinei aquilo que eu realmente queria ser, quando eu coloquei atenção nas coisas que eu realmente podia controlar e parei de me importar com aquilo que eu não poderia controlar,
tudo mudou. Abundância com mulheres, abundância com amigos, abundância social, abundância com alunos, abundância com a Social Game 7, tudo veio a partir daí. O medo ele não acontece só com as mulheres, o medo ele acontece em tudo na sua vida, ele está presente em todos os lugares. Eu morria de medo de perder meu emprego e isso me atrasou durante anos que eu poderia ter antes iniciado a minha carreira como empreendedor e assumido essa liberdade e confiado em mim. O medo profissionalmente me atrapalhou muito. Esse mesmo medo que eu tinha de perder aquele emprego medíocre que eu tive por anos, aquele emprego que não me deixava realizado, aquele emprego que me pagava mal, que me limitava, que me impedia de construir o legado que eu estou construindo hoje. E portanto, agora é hora de te mostrar o que o medo pode estar fazendo com você e te mostrar como é a minha vida hoje, que o medo não me governa, não me controla mais.